Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem, né? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, ao professor Wesley. Obrigada, professor, pelo convite, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha pesquisa com vocês, né? Porque é isso que a gente quer quando a gente desenvolve um trabalho, né? Divulgar, torná-lo conhecido. Então, o professor já me apresentou, né? Só gostaria eu coloquei, né, na apresentação o logotipo da UFPA, porque hoje eu sou doutoranda, né, no programa de pós-graduação em educação da UFPA, e também coloquei o logotipo do GEDA, que é o grupo de pesquisa ao qual eu estou vinculada, um dos grupos, né, mas o grupo que gerou toda essa pesquisa, inclusive, que é o grupo de História da Educação na Amazônia. Então, alguns historiadores que se interessarem pelo campo da educação, como um campo também de pesquisa historiográfica, pode procurar o GEDA, né, e se integrar conosco, né? Nós temos participação de alunos desde a graduação até pós-graduação, estamos abertos a todo mundo. A gente trabalha sempre com reuniões de estudo e reuniões administrativas. Atualmente, nós ainda estamos funcionando de maneira remota, então se vocês quiserem participar remotamente, tem o Instagram do grupo, procura lá, @GEDA, né, e aí vocês podem seguir e vão ficar sabendo das informações do que nós temos estudado lá no nosso grupo, tá? Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, primeiro eu preciso também situar vocês, né, que o que eu vou falar aqui hoje, né, que é o meu trabalho, a pesquisa que eu fiz, ela está situada dentro do contexto da minha pesquisa de mestrado realizada na UEPA, né? Hoje eu sou doutoranda na UFPA, mas eu fui mestranda na UEPA. Foi uma pesquisa desenvolvida de 2017 a 2019 e nesse período eu estudei exatamente esse tema, né? Que é um tema que nasceu desde 2016, quando eu estive no GEDA, e eu comecei a estudar junto com o grupo de pesquisa, e naquele momento foi colocado da pouca pesquisa existente ainda no campo de História da Educação, abrangendo o período colonial de modo geral e mais especificamente a Amazônia. Então isso me chamou a atenção, né, uma conversa com a minha possível orientadora na época, né, ela se questionava como eram as crianças, o que fazia-se com as crianças aqui na Amazônia no século XVII, XVIII, e uma colega de trabalho na época falou, mas o que se fazia com as crianças? Então isso me instigou a estudar, né, a perguntar como é que era a vida das crianças. Elas eram totalmente invisibilizadas, nós não temos trabalhos falando sobre isso. Então eu me arvorei nesse campo, né. E aí, então, o objetivo do trabalho é analisar as representações construídas sobre a infância, enfatizando as formas de circulação e transmissão de saberes nas práticas educativas do cotidiano social das crianças amazônicas. O que é interessante pensar nessa pesquisa, nessas categorias que aparecem no meu objetivo, é que, primeiro, eu estou no campo da educação, não só da história, estou na história da educação. Então, eu queria também entender os processos educativos que essas crianças estavam envolvidas. E, para mim, também era interessante pensar os processos educativos não escolares, por isso que eu digo as práticas educativas do cotidiano social dessas crianças. Por quê? Porque se nós tivermos um pouco de estudo, né, um breve levantamento sobre as pesquisas, sobre a educação nesse período, nós vamos ver que a escolarização ainda era algo muito incipiente, praticamente inexistente. Então, a minha pergunta foi essa: e no cotidiano não havia educação? A educação só acontece dentro de uma instituição, dentro da escola? Então, essas crianças, elas não eram educadas porque não estavam na escola, porque não existia escola? Ou havia um tipo de educação que acontecia no cotidiano social? Então, foi dentro desse caminho que eu percorri, tá? E aí gerou esse livro, né, que é o que o professor falou. Eu trouxe 2 aqui comigo, trouxe mais um outro livro do GEDA também, que no final, se alguém tiver interesse, sabe como é, né, professor? A gente nunca perde a oportunidade de fazer o nosso merchandising, né? Então, se vocês estiverem interessados, é só para vocês verem a capa do livro, tá? E aí, então, né, com uma pesquisa do campo da história, né, um dos primeiros desafios seria o quê? As fontes, né? Como os historiadores, vocês já devem saber, né, que o desafio da história está nas fontes, né? Então, como que a gente vai fazer a pesquisa se você não tem fontes?
Então, quais foram as fontes que eu me baseei? Principalmente as crônicas de religiosos, cartas jesuíticas e outros documentos que abordam a infância e as práticas educativas ocorridas na Amazônia no século XVII, assentada na história cultural. Por que eu fui para o campo da história cultural? Porque justamente essas fontes, eu não encontrei nenhuma fonte que falava a história da criança, né? A criança na Amazônia colonial era assim assado. Não. Eu fui nessas fontes encontrar os indícios do que se tinha da criança. Então, daí eu me empreguei pelos caminhos do paradigma indiciário, do Carlos Gisborne, né, me baseando também nas ideias do Roger Chartier, de representações, de como que as representações eram construídas ali naquela infância. Então, na verdade, eu fui nesses documentos que não tratam da infância, buscando o que eles poderiam me contar da infância. E que documentos foram esses? Né? Como eu falei de modo geral, foram mais especificamente essas aí, foram as minhas principais fontes. Esse primeiro livro aí que aparece alaranjadinho, né, que é Crônicas dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão, é do padre João Felipe Bettendorf, um padre jesuíta que chegou na Amazônia em 1661 e ficou até 1698. E antes de morrer, ele escreveu essa crônica aí, né, que essa crônica ela só foi encontrada no século XIX, lá em Portugal, pelo Gonçalves Dias, que era um maranhense que procurava, né, se informar de toda a história do Maranhão e resgatar, digamos assim, tudo que era de documentos do Maranhão. Vocês já devem saber, né, que naquele contexto nós não tínhamos a Amazônia, né, essa palavra nem existia ainda. Nós tínhamos o estado do Maranhão, que englobava o que hoje é o Maranhão e o Pará. Depois, estado do Maranhão e Grão-Pará. Depois, estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, toda essa região, né, começou a surgir no século... Surgir não, né? Começou a ser colonizada pelos portugueses no século XVII, e aí essa documentação começou a ser construída. E essa crônica, como eu estava falando, ela estava lá em Portugal, na Torre do Tombo. Gonçalves Dias trouxe para o Brasil, né? Ela ficou nos arquivos brasileiros. Em 1910, a Revista Brasileira de História, esqueci da Geografia, o IGB, esse daí mesmo. Fala aí pra mim. IHGB. O que significa IHGB? Sobre história geográfica. Isso. Desculpa aí a falha. Essa revista publicou em 1910. Inclusive, você pode até encontrar porque hoje em dia quase tudo a gente tem na internet, né? Se você entrar lá, nós temos essa publicação. E esse livro que vocês estão vendo aí com essa capa é a mesma publicação de 1910 que a Secult publicou em 1990, tá? Ela só pegou essa mesma publicação e redigiu o livro. Mas hoje nós temos uma publicação mais com a linguagem de hoje, que é do Senado Federal. Então, se você entrar também lá no Senado Federal, já tem um livro, acho que não é gratuito, mas também não é muito caro. Sempre quando vem na Feira do Livro eles trazem, que é uma publicação de 2007. Então, a diferença é que essa publicação aí é aquele português de 1910, né? O que às vezes dificulta um pouco, né, a leitura, a interpretação, mas a gente vai aprofundando. Então, outra fonte importante, assim, também eu estou falando muito dessa fonte, porque é uma fonte fundamental para quem estuda a Amazônia no século XVII. Porque é um texto robusto, né? São quase 700 páginas, em que o nome já diz, o objetivo dele, ele é um padre jesuíta e ele está escrevendo sobre as peripécias, digamos, a vida dos jesuítas, desde que chegaram na Amazônia. O interesse dele é esse. Só que é óbvio, para contar isso, ele deixa entrever várias outras situações que aí você vai captando como era essa vida na Amazônia, logicamente do ponto de vista dele, né? Tudo são coisas que numa pesquisa você vai ter que enfrentar, mas é uma fonte que não dá para quem estuda ou quem quer conhecer um pouco da Amazônia no século XVII deixar de conhecer. As cartas do Padre Vieira, né, foram outras fontes importantes, porque o Padre Vieira é um jesuíta também muito famoso durante o século XVII, porque ele era muito conhecido principalmente pela sua capacidade retórica,
é um padre que foi formado no Brasil já, no Colégio de Salvador, e ele, em 1652, ele veio para a missão do Maranhão, que ela estava com alguns problemas, porque ela tinha sido instalada em 1622, mas por vários problemas, inclusive falta de padres, ela estava circunscrita só no Maranhão, né? Até então, os jesuítas só estavam em São Luís. Então, em 1652, o padre Antônio Vieira vem para reestruturar a missão, e aí que se começa o trabalho dos jesuítas no Pará, propriamente dito. E durante os anos de 1652 e 1661, o padre Antônio Vieira viveu no Pará, né? Então eu fui mais atrás das cartas desse período, em que ele conta toda essa experiência aí. Eu vou falar um pouco mais de detalhes na frente, né? Essas outras duas crônicas que aparecem são crônicas de dois padres franceses, que aí é interessante também, eles estiveram na região que hoje é a Amazônia, no estado do Maranhão, em 1614, junto com a missão que veio instalar a missão francesa, né? Junto com a suposta colonização francesa. Os franceses viam que os portugueses não tinham tomado posse da terra, já tinham costume de fazer negociações com os tupinambás da região e falaram, então vamos instalar nossa colônia aqui. A partir do momento que eles fizeram isso, aí os portugueses acordaram para a vida. Falei, se a gente deixar, eles vão criar, né, vão dominar aquela área. Então eles criaram uma expedição para poder expulsar os franceses. Então essa França, né, durou só 2 anos praticamente, mas nesses 2 anos, esses dois padres que não eram jesuítas, eram capuchinhos, também deixaram escritas crônicas interessantes. E as crônicas deles são até mais interessantes do ponto de vista etnográfico, digamos assim, porque eles estão bem no começo ainda, né, eles estão chegando ainda, não havia sido instalada ainda nenhuma estrutura governamental, e aí tem muitas informações bem interessantes. Então, essas foram as minhas fontes principais. Todas essas fontes estão de fácil acesso. O livro do Bettendorf você consegue também baixá-lo, você só joga lá no Google, você consegue baixar. Essas duas crônicas também são um material de fácil acesso para vocês, tá? Bem, então, já entrando mais propriamente dito no meu livro, né, no final das contas ele ficou com 3 capítulos, né, tirando logicamente a introdução e a conclusão. A partir do levantamento dessas fontes, né, e pensando naquele meu objetivo lá, que era analisar as representações da infância e os processos educativos a que elas estavam submetidas, os saberes que elas circulavam, eu organizei então o trabalho em 3 capítulos. O primeiro eu intitulei Olhares sobre a Infância, da Europa Moderna à Amazônia Seiscentista. O segundo é Práticas Educativas na Amazônia Colonial. E o terceiro, Saberes do Cotidiano na Amazônia Colonial. Como o professor Wesley me disse que vocês estudaram mais praticamente o primeiro capítulo, eu vou também conter minha fala mais detalhadamente nesse primeiro capítulo, tá bom? Para a gente falar um pouco mais sobre o que seria então a se olhar sobre essa infância. Depois a gente pode comentar, se tivermos tempo, um pouco sobre os outros capítulos também. Apesar que o trabalho não está tão estanque, né? Acaba sendo diluído, às vezes é até difícil a gente dividir assim na hora que a gente vai organizar o trabalho, né? Mas basicamente os focos principais de cada capítulo são esses. No primeiro mais a infância, no segundo mais as práticas educativas e no terceiro mais os saberes que essas práticas foram geradas nessas práticas. Bem, então dentro desse capítulo aí, olhar sobre a infância da Europa moderna à Amazônia seiscentista, aí eu tenho 2 subitens importantes, que é o primeiro é a infância no Brasil colonial e a criança na Amazônia colonial. Eu dividi basicamente nesses 2 itens aí. Mas antes de entrar nos itens propriamente ditos, é importante colocar essa introdução sobre a questão dos estudos da infância, né? Porque, como o professor colocou inicialmente, né, a gente tem que pensar que tudo, né, dentro da história, você já deve estar aprendendo isso, né, tem a temporalidade, tem o contexto. Né? Então, quando a gente vai falar da infância lá no século XVII, que infância era essa? Então, eu fui buscar os estudiosos, né, para entender um pouco mais. Então, quando a gente vai falar de estudo da infância, o primeiro autor que sempre vem à mente, que sempre é citado, é o Philippe Arié, o Henriet, né,
meu francês não dá muito para falar o nome dele, mas enfim. É a obra dele, né, a referência aí está de 1986, que foi a edição que eu usei. Mas o livro dele foi escrito, foi publicado, melhor dizendo, em 1960 na França. E ele ficou bem conhecido justamente porque ele é um dos integrantes desse movimento da história cultural, né, que é esse movimento que busca estudar, como o próprio nome diz, não a cultura em si, mas as relações culturais ou as relações sociais com foco não somente no econômico, mas também no cultural. O que ele resolve estudar? Justamente a infância. E ele enfrentou naquele momento o problema que todo historiador sempre enfrentava, às vezes, quando quer estudar um tema e não tinha o quê? Fontes. Mas ele, dentro desse movimento da história cultural, ele pensou, tem muita coisa que pode ser fonte. E quais foram as principais fontes dele para construir essa ideia de infância? Foram imagens. Então ele resolveu estudar a infância na Idade Média a partir das figuras. Ele foi ali construindo, né? Hoje, obviamente, tem várias críticas ao trabalho dele, mas ele deu uma contribuição muito importante porque ele foi o primeiro que parou para olhar para a infância, né, historicamente, para olhar quem era essa infância, por que ninguém se preocupava com a criança. E aí, nesse livro dele, né, ele defende principalmente que a infância é uma fase específica, que a infância, como uma fase específica da vida, como a gente vê hoje, né, se tornou perceptível na França a partir do século XVI com a privatização da vida e a escolarização nascente. Então ele vai dizer o seguinte, né, que quando até o século XVI não existiam muitas casas privadas, as pessoas moravam em casas abertas, em vilas, conjuntos, não existia uma preocupação em privacidade. Então, nesse contexto, a criança não era tão bem olhada. A partir do momento que surgiu as cidades, com as construções mais fechadas, é que a criança passou a ser notada pela própria família. E aí, tem uma pessoa diferente aqui em casa, né? Segundo a teoria dele. E a escolarização também, né? Que é nesse movimento aí do início do renascentismo, em que a escola toma um olhar diferente, que vários pensadores, nós temos o Erasmo de Roterdã, que vão falar que é importante educar a criança, e segundo ele, tudo isso que vai fazer com que a criança ressurja, porque na concepção dele, durante a Idade Média, a criança praticamente não existia, no sentido de se vê-la como um ser que merecia um olhar diferente na sociedade. Um outro estudioso importante na minha pesquisa foi o Nilson Postman, que é um americano, né, em que ele vai dizer o seguinte, que a capacidade de leitura e escrita recobrada no início do século XVI foi um dos fatores responsáveis pelo ressurgimento da infância moderna. Ele segue um pouco a linha de pensamento do Allier, só que ele vai dizer que além dessa privatização e dessa escolarização nascente, a questão da leitura escrita. Por quê? Nesse contexto do século XVI, a criança não sabia ler nem escrever. Porque a leitura escrita era algo raro e era mais voltado para as pessoas mais velhas. A partir do momento em que a criança também vai ganhar essa capacidade, de certa forma, por causa da escolarização, ela vai começar a ser vista. Porque a leitura escrita ela vai ser uma capacidade para diferenciar a criança do adulto. Criança não lê, adulto lê. Então, essa é a visão dele. O Jacques Gelles é outro francês e ele vai dizer também que a individualização da criança como elemento constitutivo do sentimento de infância. Foi nesse momento em que a criança começou a ser vista como um ser individual, é que se começa a pensar que há uma infância, há uma fase diferente na vida no ser humano, né? Por fim, também uma autora importante, que é uma autora no campo da educação, é a Carlota Boto. Ela vai dizer que o papel social da criança na Renascença se torna objeto de atenção dos adultos que veem nela a projeção da sociedade requerida. Nesse movimento da Renascença, segundo ela, é que os adultos vão perceber, e nesse caso ela destaca principalmente os adultos religiosos, aí ela vai dizer a importância das ordens religiosas nessa percepção, eles vão pensar, bom, se eu moldar, né, a palavra que eles gostavam de usar, essa criança, eu vou ter um mundo como eu quero ter. E foi nesse momento que a criança começa a ter um foco diferente do que ela tinha tido até então. Né? Começa esse movimento renascentista que eu quero um mundo de uma determinada forma,
Para isso, então, eu vou preparar as crianças para serem dessa forma. Tá? E aí eu também destaquei alguns livros importantes para vocês conhecerem, né, que foram importantes na minha pesquisa e que são interessantes para quem estuda a história da infância. Né? Então, dois autores que foram referenciais importantes para mim, que uma é a Mauri Del Priore, porque ela foi responsável de organizar essa coletânea História das Crianças no Brasil. Essa dessa capa aí é uma versão mais recente, não me lembro bem, mas é bem mais recente. Mas a primeira versão desse livro é de 1991, a gente não consegue mais, inclusive, a versão original. Né? E então, lá em 91, ela foi a primeira historiadora brasileira a escrever um livro com esse título, História das Crianças no Brasil. Então, ela se preocupa em escrever. Na verdade, esse livro é uma coletânea de artigos de vários autores que falam, cada um sobre sua perspectiva da infância. Nesse que vocês estão vendo aí, tem um artigo do Rafael Samboleiron, que é professor da UFPA, né, que ele foi, inclusive, orientando dela, da Mauri Del Priore, e ele traz um artigo sobre as crianças do Brasil quinhentista, né, então ele já estuda sobre isso. E aí tem, logicamente, o livro não focaliza somente o período colonial, né, mas ele passa por vários caminhos. Um outro autor importante, que é o Moisés Kuhlman Jr., e ele tem esse livro intitulado A Infância e Educação Infantil, uma abordagem histórica, em que ele também aborda essa importância da gente pensar a criança no seu contexto, né, na sua historicidade e dentro da sua realidade. Tá? E aí, dentro disso tudo, qual a concepção de infância que foi sendo formada? Né? Primeiro, a gente tem que pensar nessa primeira frase, a infância entendida como uma abstração que se refere a determinada etapa da vida. O Colin Haywood, ele vai dizer o seguinte, né, que aí já é um primeiro contraponto à ideia do Philippe Henriet. Né? Eu não posso dizer que não existia infância, porque eu não tenho registro dela, porque eu não sei como ela era. Ela sempre existiu. Só que mesmo que hoje eu não tenha acesso a saber como era a infância, por exemplo, na Idade Média, em algum aspecto existia uma concepção de infância. Mesmo que fosse uma concepção que dissesse, eu não vou olhar para a infância, eu não vou olhar para a criança. Não deixa de ser uma concepção. E então a concepção de infância é sobretudo uma construção histórica e sociocultural. E por isso não é possível estabelecer uma única infância. Outra questão importante. O livro do Henriet, por exemplo, é um livro que foi feito pensando no contexto francês. Então, eu preciso entender que a criança no contexto brasileiro vai ser diferente. A criança no contexto brasileiro amazônico é diferente. A criança no contexto brasileiro amazônico colonial é diferente. Então, é importante ter essa visão, porque há uma construção histórica da infância também. A infância hoje não é a mesma coisa que a infância, talvez de vocês, talvez dos pais, né? Os próprios pais falam isso pra gente direto, né? Quando ele era criança, era assim, era assado. Então, há uma construção diferente, né? Que é ser criança. Então, há diferentes conceitos de infância, conforme o tempo e o espaço em que se situam, e aí é necessário se debruçar na cultura em que as crianças estão imersas e não as compreender somente como um produto dela, mas também como produtores e transmissores de sua própria cultura. Outra coisa importante é pensar que a criança ela não é um ser como os próprios jesuítas pensavam quando eles chegaram aqui, principalmente se referindo às crianças indígenas, não só os jesuítas, mas os capuchinhos também, os religiosos de modo geral, que elas, por serem crianças, por serem povos totalmente desconhecidos, seriam papel em branco, né? Seria uma tábua rasa, eu vou pegar e vou fazer o que eu quiser, eu vou moldar, ela vai sair do jeito que eu quiser. Não é isso, né? Elas também são seres ativos, elas contribuem com a cultura, elas também produzem cultura. Então, elas não são só fruto da cultura, como né, as crianças elas são hoje fruto do que se vê. É interessante pensar no que o professor colocou no início, o que elas estão vivenciando hoje através das influências, por exemplo, das mídias, elas vão transformando as crianças, mas a reação delas a isso também transforma as próprias mídias. Então é um conjunto, né? Não é uma relação só de um lado para outro. A gente tem que também procurar entender essa variação e essa interação. Tá? Aqui também eu cito o Gilberto Freire, né? Porque embora eu tenha colocado ali atrás, né, que a primeira historiadora que escreve um livro voltado sobre a história da infância seja a Mauri Del Priore,
O Gilberto Freire, no seu trabalho clássico, já lá nos anos 30, né, que é Casa Grande, Senzala e Sobradinho Campos, ele já aborda um pouco a história da infância. Inclusive, ele mesmo diz que a intenção dele era escrever a história do menino, né, e ele acabou também não conseguindo, porque talvez não encontrou fontes e o trabalho dele se deu para outras linhas. Mas ele dá muita atenção como era essa vida dessa criança na Casa Grande, na Senzala, né, no contexto em que ele estuda. Nesse livro Sobradinho Campos, ele tem um capítulo que é sobre o pai e o filho, o nome do capítulo é esse, o pai e o filho, e ele traz muitas informações interessantes e uma visão também que a gente tem que pensar, né? Claro que tem as críticas, claro que tem a partir do momento que ele dá do olhar dele, mas é uma referência importante, né? Inclusive, o Peter Brook, que é o historiador da história cultural, ele considera que o Gilberto Freire já escreveu um trabalho de história cultural, antes como um movimento histórico-cultural que vai se dar mais na década de 70. Né? Ele considera que esse trabalho é um trabalho de história cultural. Por quê? Porque ao escrever, contar a história da Casa Grande, da Senzala, ele não focaliza apenas nos aspectos econômicos. E talvez seja isso que tenha sido dado mais críticas a ele quando o livro foi publicado, ou na década de 60 principalmente, né? Quando havia essa crítica por ele abordar outros aspectos. Mas do ponto de vista historiográfico, é interessante a gente pensar que é um trabalho que ele passeia por vários aspectos. Ele não faz uma análise só do ponto de vista das relações econômicas. Eu não estou dizendo que esse ponto de vista não seja importante, mas esse é um trabalho que ele também vai para outro ponto de vista, que é o cultural também. Aqui nós temos, então, para a gente saber, dentro das fases que o Gilberto Freire coloca, né, uma das coisas importantes que ele traz é isso. Ele estabelece uma diferença, baseada nas fontes que ele estuda, não foram poucas, né? Ele diz que no Brasil, aí ele só vai trazer uma coisa mais da nossa realidade, né? Seriam duas fases da infância, né? A criança até os 6 anos de idade era vista de uma forma e a partir dos 6 aos 12 era outra forma. Então, até os 6 anos de idade, ele vai dizer que a criança era adorada, mimada, considerada ingênua, fraca e incapaz de aprender qualquer coisa, né? Era como se a criança só tivesse pensamento, capacidade a partir dos 7 anos. Isso ele coloca baseado na própria visão que a Igreja Católica tinha, que era considerando a idade da razão, né, que é a partir dos 7 anos. Então, até então, a criança era um bibelozinho, ela não tinha vontade própria, nem nada. E é importante também que ele está falando de qual criança aí? Ele não está falando da criança indígena, né, e nem da negra. Ele está falando da criança que ele estudou lá na Casa Grande, né? Então, também é importante ver o contexto da própria criança que ele foi, né? Mas é uma visão que ela tem que ser considerada no âmbito das outras também. E aí, dos 6 aos 12 anos, a criança passava a ser vista como um menino diabo. Ou seja, isso baseado numa visão católica também, é importante ressaltar. E precisava ser domesticada. Era considerada imunda e, por conseguinte, deveria guardar distância aos adultos, não lhes dirigir a palavra e até mesmo nas brincadeiras ser cometida. Então, a criança era considerada, a partir daí, apta a ser educada, mas ela era cheia de pecado e ela precisava ser domesticada. E essa domesticação, muitas vezes, ela vinha com surras mesmo, né? Então, daí que talvez que a gente tem, né, criou-se uma cultura muito grande no Brasil de espancamento, que até hoje ainda tem. Diminuiu bastante, mas até hoje ainda tem, né? Então, essa é uma visão que vem lá de trás, né? Lá do período colonial. Então, já entrando mais propriamente no primeiro item, né? Que eu vou falar um pouco sobre a infância no Brasil, o que então, a partir dessas leituras todas que eu citei, né? As fontes iniciais e desses autores, o que a gente vai captar, então, dessa infância? Então, a primeira coisa que eu quis destacar aqui para vocês é uma citação do Gilberto Freire. Ele diz que o processo civilizador dos jesuítas constituiu principalmente nessa inversão: no filho educar o pai, no menino servir de exemplo ao homem, na criança trazer ao caminho do Senhor e dos europeus aos imigrantes. Lembra que eu falei que lá em Sobradinho Campos tem até um capítulo chamado O Pai e o Filho, né? Então, qual a conclusão do Gilberto Freire?
é que esse trabalho dos jesuítas, né, ao longo do período colonial, não só no Pará, mas de modo geral, ele percebeu que, aí sim, pensando na criança indígena, né, não necessariamente na criança tupinambá, mas na criança indígena de modo geral, porque ele pensa no Brasil todo, ela era o alvo dos religiosos, da catequese, para que através dela os pais também fossem atingidos, né, os pais também pudessem ser transformados, porque eles viam que era muito difícil catequizar o índio adulto. Então, o que fazer? Então, vamos catequizar as crianças, porque elas vão ser o exemplo para os pais, elas vão ser o modelo, e através disso os pais vão se tornar também, né, civilizados ou católicos, né, o que uma coisa era quase a mesma coisa, duas coisas eram quase a mesma coisa naquele contexto. Então, qual a conclusão disso? Que essa criança, então, no Brasil colonial, ela estava no meio de um conflito, né, surgido com a Renascença, lembra que eu falei lá, que confrontava a educação familiar, agora incapaz de formar o ser humano para a nova sociedade vigente, e a educação dos religiosos, que eles eram detentores do projeto educativo capaz de moldar a criança para a sociedade que se pretendia formar. Então, você já tinha uma forma de educação pensada, estabelecida, mas os religiosos chegam com outra visão. Então, a criança ela vai virar o quê? Um alvo, algo que ainda não tinha acontecido. Ela vai virar um alvo porque, através dela, a sociedade poderá ser moldada ou transformada. Então, a criança ela vai ser percebida pelo que lhe falta, pelas carências que apenas a maturação da idade física e da idade da educação poderiam suprir. Frágil na constituição física, na conduta pública e na moralidade, a criança é um ser que deverá ser regulado, adestrado, normalizado para o convívio social. Lembra lá da visão de Gilberto Freire, né, que era o menino diabo. Esse menino tem que ser, vamos usar a palavra que ela está usando, adestrado, para que ele possa, então, participe da sociedade de uma forma decente ou agradável, de acordo com os valores deles, né? E aí, dentro desse contexto aí, dessa infância no Brasil colonial, nós temos também o peso muito forte das ordens religiosas, né? E aí eu destaco a ordem jesuítica porque ela foi uma mais organizada de modo geral no Brasil todo, mas na região amazônica foi a que mais teve um trabalho mais constante e mais duradouro, né? E aí eles tinham duas coisas que eles trouxeram também que vai influenciar muito, vai focalizar muito a infância. A ideia dos aldeamentos, que eles, na verdade, é uma ideia que, segundo a Marisa Bittar e o Ferreira Júnior, que são pesquisadores da Universidade do Estado de São Carlos, essa ideia de aldeamento foi uma ideia surgida no Brasil, né? Os jesuítas, eles estavam acostumados a trabalhar na Europa com os colégios, né? Eles, na verdade, quando a missão surgiu, eles criaram os colégios, né? Que em Lisboa, em Coimbra, na França, para a formação dos jesuítas. Os colégios tiveram essa função. Quando eles saem em missão para outros países, eles vão ter que criar uma nova estrutura. O colégio surge, na verdade, não como uma instituição somente educativa, mas surge como um posto de apoio para que eles possam desenvolver suas missões. Só que eles vão perceber que, se eles não juntarem os indígenas num lugar só, eles não vão conseguir educá-los como eles estão querendo. Então, os aldeamentos eles vão surgir como uma estratégia até educativa, missionária e também educativa. E nesses aldeamentos, como eles vão fazer? Eles vão trabalhar, primeiramente, eles vão procurar os saberes que os indígenas já têm, para a partir destes saberes, tentar se relacionar com as crianças. Isso porque era da própria característica dos jesuítas, dessa ordem, essa questão de adaptação, né? de falar a língua daquele povo para onde ele está indo. Tanto que eles vão aprender, ou pelo menos buscar aprender a língua da terra, né? Só que a gente vai usar esse nome língua geral porque essa construção dessa língua, ela não vai ser nem o português nem o indígena, né? Ela vai ser uma língua que é um entremeio dos dois. Tanto que, em meados do século XVIII, quando o governador Mendonça Furtado chega no Pará em 1751, a primeira coisa que ele vai reclamar é isso. Ele não encontra ninguém falando português, que ele acha um absurdo isso. Ele está numa colônia de Portugal
e as pessoas não falarem português. Falam uma língua que ele diz que é um dialeto que ninguém entende, que só os indígenas e os jesuítas entendem, que os colonos são obrigados a aprender, porque senão eles não conseguem se comunicar. Isso tudo fruto desse trabalho que vai começar lá em meados do século XVII. Então, nesses aldeamentos, eles vão ter isso vai dar um problema sério lá na frente, que inclusive, juntando com outros fatores, né, é o que vai causar a expulsão dos próprios jesuítas do Pará, né, e depois do Pará, do Brasil e de Portugal de modo geral. Bom, aí é interessante também só falar para vocês desses aldeamentos, né, que o professor Cauares, que também é professor da FPA, ele tem um livro muito interessante, que eu não me lembro o nome agora, é até voltado para o pessoal do ensino fundamental 2. E aí ele fala muito dessa questão de que a própria cultura ribeirinha que nós temos hoje no Pará, ela tem muito a ver com esses aldeamentos. Porque onde os aldeamentos eram criados? Na beira dos rios. Uma vez que era um lugar, o caminho, o rio era a estrada, né? Até outro dia a gente canta isso, né? Esse rio é minha rua. Imagina naquele tempo. Então tudo para ficar mais fácil era na beira dos rios. E muitos dessa cultura, ela vem trazida desde esse período colonial, nessa relação que esses jesuítas criaram, né? Uma outra coisa importante também, dentro desse contexto das ordens religiosas, são os colégios, porque nos colégios existia o quê? Uma forma de aprendizagem própria, que era o Ratio Studiorum. O que é o Ratio Studiorum? Era um manual de ensino dos jesuítas, que eles criaram em 1599, ou seja, quando eles chegaram no Pará, na Amazônia de modo geral, isso já existia, né? Mas uma série de outras situações eles não vão poder usar exatamente esse Ratio Studiorum, mas o que ele estabelece basicamente? Que o curso no colégio começa com o curso de humanidades, só que o curso de humanidades, lembra que o colégio era para formar os jesuítas, os noviços, né? Só que o curso de humanidades ele começava a partir dos 10 anos, 10, 12 anos. Era como se fosse, digamos, o fundamental maior hoje, né? E antes disso, o que aconteceu com as crianças, né? Aí é que tá. As crianças que eram os filhos dos colonos, eles recebiam as aulas de latim, aulas prévias antes. E as crianças indígenas eram as aulas de ler e escrever. Então, eles acabaram criando isso para poder dar essa adaptação, né? Dentro desses colégios, então, já começava a partir de 12, 13 anos, onde eles começavam o curso de humanidades, depois eles faziam o curso de filosofia e, por fim, o curso de teologia, né? E aí eram as estratégias que eles tinham voltado para as crianças. Bem, mais especificamente então sobre essa criança na Amazônia colonial, aí a gente vai ter também muitas informações importantes naqueles franceses que eu falei, né, os capuchinhos. Então, começando por um deles, que é o padre Ebro, diz o seguinte: cada um faz o que a sua idade permite, sem cuidar daquele que se acha mais alto ou mais baixo grau. Essa frase é interessante para a gente pensar que, diferentemente daquela ideia, né, ele vai fazer um contraponto que ele tinha da ideia de franceses, né, de crianças francesas. Então ele vai dizer nessa parte que ele observa que nas crianças francesas não havia uma obediência tão grande quanto ele percebia nas crianças tupinambás. Né? Então a gente vai ver aqui, vai pegar o disco do quê? Da hierarquia da obediência, né, que ele vai identificar. E aí, uma coisa importante que o Evroto vai falar, na conversa com o indígena, né, com os indígenas, ele vai estabelecer uma hierarquia de idade das crianças, né, das crianças especificamente tupinambás. Né? Isso também, vamos pensar que ele está falando do ponto de vista dele, né? Então ele vai dizer que do nascimento até começar a andar, os tupinambás chamavam suas crianças de peitão, que era o que seria o bebê. Isso é interessante a gente pensar porque essa palavra nem existia para eles. Então eles não faziam essa diferença dessa faixa etária. E nós vamos ver daqui a pouco um pouco disso, por que disso, né? Isso ele faz questão de anotar. A partir dali, né, ou seja, dos primeiros passos até o 7, vamos colocar assim 2 anos, mais ou menos, digamos, né? Aí ele vai dizer que existe diferenciação de gênero, né? A menina chama Kukinati Miri e o menino Kunumi Miri. E a partir dos 7 aos 15 anos também vai ter umas características mais específicas. E aí vai ter o Kukinati e o Kunumi. Esse Kunumi seria o nosso Kurumi, né? Que hoje a gente fala assim, mas no livro está escrito dessa forma, eu preferi usar exatamente como ele escreveu lá. Então ele vai colocar as diferenças, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, comparando, né? A diferença do peitão, que é o bebê, né?
Lá na Europa, nesse momento, como é que essa criança dessa faixa etária era cuidada? As mães simplesmente passavam a faixa 2 ou 3 vezes em torno do corpo. Em toda a parte, os bebês eram amarrados com os braços presos, próximos à lateral do corpo, e as pernas estendidas juntas com suporte adicional para manter a cabeça firme. Então, era um costume muito comum na Europa naquele momento enfaixar a criança. Né? Há várias explicações por quê, uma delas é porque para dar mais sossego para os pais mesmo, entendeu? Deixava lá que ele não precisava se preocupar muito com ela, né? Estava lá amarradinho. Aí, o que o Evocus vai observar na Amazônia? Enquanto isso, a criança era afagada, o bebê, né, afagado, aquecido, bem nutrido, nem confiado aos cuidados de nenhuma ama. Outra coisa importante, porque na Europa as mães não amamentavam seus filhos, elas achavam que era feio, que era algo que que não era adequado para elas fazerem. Então era muito comum adotarem outras pessoas, aí que era famosa as amas de leite, né? E aqui ele observa que as mães mesmo amamentam seus filhos, e sim, apenas banhada em algum riacho ou em alguma vasilha com água, deitada em uma redezinha de algodão, com todos os seus membros em liberdade e nus inteiramente. Então imagina a cena, né? Imagina ele chegando e ver lá a criancinha, o bebezinho de 1 ano e meio lá na rede, todo tranquilo, sendo que ele nunca tinha visto isso, porque na Europa era a criança toda enrolada. Né? Então isso é algo que chamou tanta atenção dele que ele fez questão de deixar escrito. Né? E essa parte eles chamam muita atenção deles. Né? Inclusive, eles chegam à conclusão que isso é melhor para a criança do que do jeito que estava sendo feito na Europa. Porque eles observam que tem muito mais criança, eles falam no registro deles, né, que tem mais criança, que a mortandade ela acontece mais na vida adulta por causa principalmente das guerras, porque os tupinambás eram muito guerreiros, mas eles observam o tanto de criança que existe. Havia já, inclusive, também alguns médicos na época que contrariavam essa prática, mas que ainda ela resistiu durante um bom tempo. Né? Então, no caso indígena, já estavam muito à frente deles nesse ponto aí. Né? Nesse vários, né? E aí, na segunda fase, de 2, vou colocando mais ou menos de 2 a 6 anos, né? Como é que funcionava, então, essa infância nessa fase? Aí tem as diferenças das meninas e dos meninos. O que as meninas faziam? Elas imitavam as tarefas das mães durante as brincadeiras, a fim de as assumirem quando chegassem à idade adulta. Costumavam, por exemplo, amassar o barro e com os quais fabricavam utensílios importantes para os nativos, como panelas, vasos, entre outros. A observação interessante que ele fez, né, que observava que as brincadeiras das meninas tinham relação com a tarefa que elas cumpririam no grupo onde elas viviam, nos povos onde elas estavam. Então, era tipo aí vem a parte educativa. Aí é uma educação que acontece no cotidiano, né? Não tinha ninguém ensinando ela o que ela ia fazer, mas era uma educação imanente ali naquela relação. E os meninos eram denominados como mimirim, e nessa idade ganhavam arcos e flechas e começavam a utilizá-los nas brincadeiras, enquanto treinavam sua mira, a aptidão necessária para o homem tupinambá. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Cada um agora ia brincar daquilo que é importante para eles na vida adulta. Não só essas brincadeiras são citadas, como, por exemplo, brincadeiras na água, como eles aprendem a nadar desde cedo. Isso tudo são tarefas que eram importantes na relação deles ali naquele povo. Então, é assim que a educação acontecia entre eles, né? Através da própria imitação nas relações ali. Na terceira fase da infância, né, que é de 7 a 12 ou 7 aos 15, né, não dá para a gente precisar tão bem, né, essa questão de idade aí. Digamos que para as meninas seria mais fácil, né, que a infância terminava quando ela menstruava. A primeira menstruação ela já saía, ela já passava dessa fase, né. Então, os meninos, eles recebiam o nome de Curumim e não ficavam mais em casa com a mãe. Passavam a acompanhar o pai, imitando todas as suas atividades e começavam a caçar, a pescar. Então, é importante também lembrar que até essa idade de 7 anos, as crianças ficavam sempre com a mãe. Né? Isso também é uma coisa diferente que ele nota. Aliás, desde sempre, desde que as crianças nascem, né? Que a mãe vai para a beira do rio, leva a criança, para onde vai, tem uma fala que ele coloca que deixa a criança lá com o sol na cara e a criança toda feliz, entendeu?
porque onde a mãe ia, a criança ia, assim, independentemente do sexo. E aí, a partir dessa idade, dos 7 anos, inclusive nos Tupinambás, há um ritual de passagem importante, que é a perfuração do lábio inferior, em que nesse momento, né, é tudo sem anestesia, na força da raça mesmo, né? Inclusive, eles tinham uma tradição, segundo o Abbeville, o outro autor, que se o menino chorasse muito, eles achavam que o menino não ia dar um bom valente, porque o menino já tinha aguentado muito caladinho, né? Pegava, segurava, furava, e faziam 3 dias de festa lá para comemorar que agora essa criança já tem um outro status, né? A partir de 6, 7 anos. E aí, então, ele já começava a ser o companheiro dos pais, ele já ia aprender mesmo o que seria a vida dele de adulto, vai começar a caçar, a imitar as atividades do pai. Ele não ficava mais em casa com a mãe, onde o pai ia atrás, já para aprender a sua tarefa ali naquele grupo. E as meninas que passavam a ser designadas como Tupinatim também aprendiam nessa faixa etária todos os deveres que uma mulher tupinambá deveria exercer em sua comunidade. Na fase anterior, ela fazia tipo brincadeira, né? Aí não, ela já começa a aprender mesmo as tarefas, né? E essa questão da fabricação das panelas é importante porque as bebeiragens eram tradições fortes e importantes para os tupinambás. Eles faziam bebidas fermentadas, que eram armazenadas nessas panelas, e que essas bebidas eram fundamentais em vários rituais deles. Então, quase tudo eles precisavam das bebidas. Então, era uma tarefa que era da mulher e que era muito importante naquele contexto ali. Então, assim, a gente vê que o olhar, né, tupinambá sobre as crianças, né, como era a diferença. Eles, enquanto os pais estavam vendo as crianças como uma tábua rasa, ou como um papel em branco, ou como alguém que eles poderiam moldar para poder criar uma sociedade como eles desejavam, os tupinambás eles já enxergavam as crianças como importantes transmissores de sua cultura através dos rituais de passagem, como esse que eu citei agora, da perfuração do lado inferior, e das brincadeiras, dos incentivos aos cânticos guerreiros, de ouvir histórias dos mais velhos. A gente, todos esses relatos que o Evrox traz, né, da questão da obediência, da hierarquia, da importância da memória, né, da atenção que eles davam para... Porque eles, vamos lembrar que nós estamos falando de uma cultura ágrafa, né? Não havia escrita, mas eles eram... Então, as crianças, elas eram uma corrente, um elo importante nessa relação. Então, quando a gente pensa que, enquanto o próprio Rie vai dizer que a criança nem existia, o que eu posso ver com isso aqui? Que a criança sempre existiu para os tupinambás, porque sem ela a cultura não ia para frente. Então, a gente vê que se realmente pode-se dizer que na Europa a criança desapareceu na Idade Média, nos tupinambás ela nunca deixou de existir. Né? Então, essa é uma das conclusões que eu chego e que a gente faz esse contraponto importante. Por fim, né, então, só para a gente então, já caminhar para o final, é possível a gente inferir isso que eu já adiantei, né, que o sentimento de infância já se fazia presente no Brasil colonial. Então, não podemos dizer, como diria o Poirier, que não existia um sentimento de infância, embora as funções sociais, os papéis inerentes a cada criança fossem diferentes, né? Entre os jesuítas, que estavam empenhados na formação de uma nova sociedade baseada na visão cristã, e os nativos, para quem as crianças eram as reprodutoras do seu próprio modo de vida, transmitindo-os às novas gerações. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, e espero que tenha sido proveitoso.